Amados irmãos, sejam bem-vindos mais ao Reino de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 60. Desde que nós começamos, lá no capítulo 1, versículo 1, e estamos iniciando agora a igreja em Filadélfia. Estamos no capítulo 3, no versículo 7, e vamos da igreja de Filadélfia até o versículo 13. Como hoje a primeira mensagem da Igreja de Filadélfia, Filadélfia número 1, cujo título é Amor entre Irmãos, nós vamos dar uma mensagem de introdução sobre a Igreja de Filadélfia. Então, nessa mensagem de introdução, vocês já sabem, a gente lê todos os versículos para ter uma visão panorâmica da Igreja de Filadélfia e damos uma introdução histórica para os irmãos e depois nós vamos explicando versículo por versículo, tá bom? Então, essa mensagem provavelmente deve ser uma mensagem mais curta e para que os irmãos possam começar a desfrutar. E aí, pouco a pouco, nós vamos caminhando e vamos desfrutando, tá? Mas, assim, irmãos, nós precisamos deixar bem claro que nós chegamos aqui, irmãos sabem disso, das 7 igrejas, a igreja mais fantástica das 7, que é o nosso objetivo, que é o nosso alvo, que é o nosso anelo, nosso desejo, como igreja, ser como a igreja em Filadélfia. Nós desejamos ser. Nós não ousamos aqui nunca dizer que somos a igreja de Filadélfia, não temos essa ousadia, essa pretensão, porém, podemos declarar em alto e bom som, de todo o nosso coração, que nós sim temos a igreja de Filadélfia como nosso objetivo como igreja. Nós temos o desejo de nos tornar um dia como essa igreja é, a Igreja de Filadélfia. Mas também nós não podemos esquecer, irmãos, nós estamos falando das 7 igrejas no aspecto profético. Então, as 7 igrejas, elas contam a história da Igreja de Deus, desde o início, quando ela surgiu, lá na época dos apóstolos, quando começou a se degradar, na época de pós-apostólica, na igreja primitiva, ali, nos pais da igreja, que representa a igreja em Éfeso. Aí depois a igreja entrou no período de perseguição, representado pela igreja em Esmirna, quando o Império Romano liberou uma perseguição intensa, severa, cruel, massacrando os irmãos, né, por séculos. E houve 10 grandes perseguições. Depois desse período de tanto perseguir, quanto mais perseguia a igreja, mais os cristãos se convertiam, mais outros cristãos surgiam. E aí, quando surge então Constantino, um dos Césares, da sucessão da linha imperial do Império Romano, ele percebendo que não adiantava perseguir os cristãos, ele decide então se unir aos cristãos, ele faz união entre a igreja e o mundo, declarando que todo o Império Romano a partir daquele momento era cristão. E aí surge a igreja em Pérgamo, e a igreja ela infla isso, ela fica insuflada, ela cresce monstruosamente de forma anormal, mas cheia de falsos cristãos, e aí todas as coisas malignas foram entrando na igreja. E aí essa questão da igreja mundana, a igreja em Pérgamo, foi se aprofundando, então, até chegar na igreja, no surgimento da igreja em Tiatira, que é o início da igreja católica apostólica de Roma, no ano 500 depois de Cristo, quando se estabelece o sistema papal, dos papas. Mas voltando um pouquinho aqui, é importante que nós entender algo muito precioso. A igreja em Éfeso, ela, apesar de ter o início da delegação da igreja, mas porque foi abandonando o primeiro amor, e abandonar o primeiro amor é o início de toda a degradação. Então, abandonar o amor pelo Senhor, o melhor amor, é quando começa a surgir a degradação na nossa vida espiritual e nossa vida humana. Nós que temos o Senhor, não estamos mais separados do Senhor, para sempre estamos junto com Ele. Não conseguimos viver uma vida separada do Senhor, mas quando o nosso amor pelo Senhor é abandonado, que é uma decisão pessoal e ativa, abandonar não é uma coisa sem querer, sem querer não é perder o primeiro amor, é abandonar, é uma decisão parte de nós.
é ativo. Eu decido abandonar, assim como você abandona uma criança, você não esqueceu a criança, você abandonou ela, você quis deixá-la para lá. Então, abandonar, o verbo abandonar quer dizer uma decisão de deixar de lado conscientemente, de propósito, alguma coisa, ou alguém, ou algum sentimento. Abandonar o primeiro amor, que foi o que aconteceu na igreja em Éfeso, foi a decisão da igreja voluntária e consciente de deixar o Senhor de lado. E aí iniciou toda a gradação. Porém, nós precisamos entender que a igreja em Éfeso, eu prometo na próxima mensagem botar isso em gráfico e mostrar para os irmãos aqui na tela, que é mais fácil os irmãos entenderem. Mas a igreja em Éfeso, ela está mais ou menos no mesmo nível da igreja em Esmirna, porque ela começou bem, começou assim de forma bíblica e permaneceu quando a igreja chegou na igreja de Esmirna, que foi a perseguição do Império Romano, eles continuaram mais ou menos na mesma linha, não é? Não houve a degradação na igreja em Éfeso, mas não foi a degradação tão violenta assim. Foi o iniciozinho. Eles estavam mais ou menos na mesma linha. Porém, quando chega na igreja em Pérgamo, na época de Constantino, que faz a união com a igreja, com o mundo, aí a igreja sai dessa linha é, bíblica e ela começa a entrar na degradação profunda, começa a descer realmente ladeira abaixo mesmo. E quando chega na igreja, a gente atira essa degradação da igreja de Pérgamo, aprofunda-se ao máximo, chega ao fundo do poço. E aí a gente atira. Quando o Senhor levanta a igreja em Sardes, a igreja em Sardes nós já vimos a restauração da igreja, quando começa a surgir o movimento da reforma protestante com Martinho Lutero, inicialmente, mas não só ele, sempre deixo bem claro, houve vários junto com ele, ele foi só o ícone inicial, mas com Martinho Lutero, aí começa a igreja a dar uma reação de voltar para essa linha correta, bíblica, que é a linha da igreja em Éfeso e Esmirna. E aí, por isso que a palavra sai quer dizer restauração. Eles estavam restaurando as verdades da palavra novamente, saindo do poço e indo ladeira para cima agora, né? Voltando a essa linha inicial aqui. Porém, parou no meio do caminho Sardes. Sardes não restaurou totalmente. Nós vimos isso muito nas mensagens de Sardes. Eles começaram uma boa obra e não terminaram. Tiveram uma boa reação à degradação de Tiatira, da Igreja Católica, mas parou em muitas coisas. E aí surge, então, a Igreja em Filadélfia, que restaurou totalmente a igreja para essa linha inicial aqui. Então, em Pérgamo e Tiatira houve uma queda bruta, em Sardes, em Filadélfia, a restauração total. Com Filadélfia, a igreja voltou à mesma linha, ou mesma linha bíblica que estava Éfeso e Esmirna. Então, elas estão na mesma linha, tá? E aí nós vamos ver que em Laodiceia houve uma outra degradação da igreja, né? Saiu dessa linha, mas com a linha para cima. Não que estava mais superior, mas uma linha de orgulho, é a Laodiceia. Orgulho, mas é uma degradação, porque está fora da linha bíblica, da linha que a Bíblia ensina, tá? Então, Filadélfia e Esmirna e Éfeso, mas vamos pegar aqui Esmirna, porque Filadélfia é o mais próximo de Esmirna aqui. Não sei se vocês estão entendendo visualmente, eu vou trazer isso em gráfico, eu não tive tempo para esse gráfico para vocês, mas na próxima mensagem eu vou trazer isso em gráfico para os irmãos verem. Mas como as duas estão na mesma linha, é por isso que se você observar, meu amado irmão, a igreja, se você observar a igreja, a, a carta da igreja em Filadélfia, nós vamos ler daqui a pouquinho, vocês vão ver que há muitas semelhanças com a carta da igreja em Esmirna. Muitas semelhanças, tá? Bastante semelhanças, vão perceber isso. E vão perceber também, né, que tem dois fatores muito impressionantes. Por que tem muitas semelhanças? Porque elas estão na mesma linha bíblica, tá? Esmirna não existe mais. Essas primeiras três igrejas já desapareceram da face da terra nesse período, né? A igreja em Éfeso, a igreja de Esmirna, em Pérgamo não existe mais. As últimas quatro igrejas restantes, a igreja Tiatira, a igreja católica, Sardes, a igreja protestante, Filadélfia, a igreja louvada pelo Senhor, a igreja que o Senhor realmente ama, e a Laodiceia, que é a igreja
que é a Laodiceia, que é a igreja de Filadélfia orgulhosa, essas quatro vão continuar até a volta do Senhor. Mas a Filadélfia é a que se aproxima realmente com Esmirna, a mesma linha. Por isso elas são duas. Quais são as semelhanças entre as duas? Primeiro, essas duas igrejas são as únicas que o Senhor não repreendeu. Todas as outras cinco igrejas houve algum tipo de repreensão do Senhor. Então, Éfeso o Senhor repreendeu, elogiou, mas também repreendeu. A igreja em Pérgamo, o Senhor elogiou algum ponto, repreendeu outros, e Atira também, Sardes também, Laodicea também. Então, as únicas que o Senhor não repreendeu em nada é Esmirna e Filadélfia, porque elas estão na mesma linha, tá? É como se realmente Filadélfia fosse uma restauração, recuperou o que Esmirna começou a perder em Pérgamo. Quando Esmirna entrou em pé, caiu. Então, esse ponto de Esmirna, houve essa restauração com Filadélfia, tá? Nem Sardes conseguiu chegar até onde estava Esmirna. Sardes começou a restaurar e parou. Filadélfia terminou essa restauração completa da degradação da igreja e voltou à linha de Esmirna. Irmãos, estão entendendo isso? Então, primeiro, as duas igrejas, Esmirna e Pérgamo e Filadélfia, elas não tiveram repreensões. Esmirna não teve elogios. Filadélfia teve. Então, Filadélfia foi a única que não teve nenhuma repreensão, assim como Esmirna, mas teve algo a mais que Esmirna não teve, que foi louvor, tá? Por que louvor? Porque ela veio lá na frente, tá? Ela não estava mais restaurando, ela não estava mais, a restauração tinha terminado já. Filadélfia terminou toda a restauração da igreja. Então, por isso ela recebia louvor da parte do Senhor. Outra semelhança está na parte histórica, porque das sete igrejas, que elas na época eram sete cidades, eu já falei isso para os irmãos, na Ásia Menor, que hoje está dentro do país da Turquia. Essas sete igrejas, cinco desapareceram totalmente, só tem ruínas, tá? Quais são as que só tem ruínas? São justamente todas as igrejas menos Esmirna e Filadélfia. Então, Éfeso, você for hoje, nós estivemos lá, eu estive lá em 2018. Então, Éfeso só tem sítio arqueológico, ruínas, muito bem preservadas, mas são ruínas, ali não tem cidade mais, não tem igreja nenhuma mais, nada, não tem ninguém morando lá, ruínas. É um sítio arqueológico, como se fosse um parque arqueológico. A Esmirna é uma grande cidade hoje, uma das maiores cidades da Turquia, chamada Izmir, em grego, ou em turco, perdão. E o sítio arqueológico dentro de Izmir é muito pequeno, inclusive, porque o que é grande é a cidade. E você pegar a próxima, que é Pérgamo, Pérgamo é só ruínas, Tiatira, só ruínas. Quando vai em Filadélfia, tem uma cidade lá. A cidade hoje lá chama-se, eu tive que anotar porque é difícil falar, Al-Alaseir, tá? A cidade de Filadélfia hoje lá na Turquia chama-se Alaseir. Eu estive lá, uma cidade muito bonitinha, irmãos, tá? Inclusive, Alaseir, que é o nome atual da igreja da cidade de Filadélfia, ela em turco, Alaseir quer dizer, olha que interessante, cidade de Deus. Então, hoje, Filadélfia, porque a Turquia, vocês sabem, a Turquia é um país hoje muçulmano, não é cristão, é um país muçulmano. Mas até entre os muçulmanos, eles reconhecem que a Filadélfia é a cidade de Deus. Maravilhoso, não é, irmãos? Só que eles chamam de Alaseir, em turco é cidade de Deus. Então, a cidade lá, muito bonitinha, né? Inclusive, quando eu cheguei lá, isso aqui não tem nada a ver com a mensagem, né? Mas quando eu cheguei lá, o sítio arqueológico, inclusive, de Filadélfia, é bem pequenininho. É um sítio arqueológico no meio do centro da cidade, tá? Bem pequenininho. Justamente porque as que se existem hoje, tem cidade em volta, então o sítio arqueológico é pequeno. E o sítio ecológico lá, interessante, de forma muito interessante, irmãos. Eu vou também na mensagem que vem botar algumas fotos, vamos ver as fotos que nós tivemos lá, irmãos, vão ver que interessante, tá? Porque eu não tive tempo, mais uma vez, essa semana, de preparar isso para os irmãos. Mas, na próxima mensagem, se o Senhor me der a graça, prometo colocar para os irmãos aqui esse gráfico que nós estamos falando e essas fotos. Então, amados irmãos, nesse sítio arqueológico de Filadélfia, o que que você vê lá? Você vê colunas, tá?
de uma antiga catedral cristã e muralhas da antiga cidade, tá? Isso que você consegue ver lá, só isso. E no meio da cidade, tá? A cidade existe, no meio da cidade. Então é pequeno o sítio arqueológico. Agora, por que que só sobrou colunas e só sobrou algumas muralhas? Porque a cidade de Al-Seir, que é a cidade de Filadélfia hoje, lá na Turquia, ela está numa região muito propensa a terremotos, tá? Que tem vários abalos sísmicos. Tiveram vários abalos durante a história, vários abalos sísmicos. E é, então, esses abalos sísmicos. ah, Só um segundinho, irmãos, por favor, só um segundinho. Então, amados irmãos, é, existem vários abalos sísmicos. Por isso, é, esses vários terremotos que tiveram ao longo da história fez com que quase tudo da cidade antiga fosse caído por terra, fosse destruído, tá? Porém, duas coisas permaneceram firmes lá. Foram as colunas, esses arcos, as colunas dessa antiga catedral cristã e as muralhas. E isso dentro da própria cidade, né? E porque, agora, claro, acho que a cidade em volta hoje é a cidade moderna, não é aquela cidade antiga, a cidade moderna, mas ela continua existindo como cidade, isso eu quero dizer. Então, e aí, quando eu vou voltar um pouquinho, daqui a pouquinho nisso, mas vamos continuar. E aí, quando você vai para a próxima igreja, que é Laodiceia, é somente ruínas. Então, mais isso também mostra que, como Filadélfia, até historicamente, como Filadélfia e Esmirna estão na mesma linha. Hoje, historicamente falando, são as duas únicas igrejas que têm cidade lá ainda existentes. Todas as outras são ruínas. Tem a cidade de Esmirna hoje, tem a cidade de Laceir, tá? Que é a Filadélfia atual. Isso mostra mais uma vez como o Senhor preservou essas duas. Agora, voltando um pouquinho, tem outras semelhanças também que acabou que eu vou falar. Agora, voltando um pouquinho, por que é que em Alaceir, a atual Filadélfia, por que que tem só essa coluna e essas muralhas? Já expliquei por causa dos abalos sísmicos, dos terremotos frequentes da região, mas não é só por isso também. Por que que permaneceu só isso? Por que não foi destruído tudo? O Senhor soberanamente manteve só isso? Porque na igreja em Filadélfia, a promessa ao vencedor, tem que é maravilhoso. O Senhor fala assim no versículo 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, na soberania dele, por mais que houvesse abalos, por mais que houvesse perseguições, vamos dizer, né, abalos, o inimigo levantava terremotos e caía casa, caía tudo, ao longo dos séculos foram caindo muitas coisas, mas a coluna da catedral cristã continua firme e as muralhas continuam firmes. Isso o Senhor permitiu soberanamente como um símbolo para nos mostrar que o Senhor, o vencedor, por mais que ele passe por terremotos, na igreja a qual ele ama, esse vencedor, ele passa pela perseverança, ele passa por dificuldade, ele passa por muitas perseguições dentro da igreja de Filadélfia, mas ele persevera, ele guarda a palavra da paciência do Senhor, da perseverança. Por isso o Senhor faz uma coluna, e essa coluna nunca, jamais será destruída. Ela sempre vai permanecer ali firme. Isso é maravilhoso. Olha o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. É uma coluna que persevera. Pode vir terremoto, pode abater, tentar abalar sua fé, pode tentar abalar sua vida, pode tentar abalar a igreja, mas nada e nem ninguém consegue abalar a igreja em Filadélfia, porque é a igreja que o Senhor ama e a igreja do amor fraternal. Então, irmãos, pode tentar de tudo, mas sempre vai permanecer a coluna. E o vencedor só vai fazer com a coluna. Isso é muito interessante, é muito rico. Não é para ser algo físico, mas é simbólico, tá bom? Vamos ler aqui a carta da igreja de Filadélfia, todinha com os irmãos, aí eu vou explicando algumas coisas para os irmãos aqui,
Claro, eu tô falando, essa mensagem hoje é uma mensagem de forma panorâmica, tá? Eu não vou entrar em detalhes de cada versículo por enquanto, porque tem muito a desfrutando aqui nas próximas mensagens, mas vamos tocar alguns pontos. Então vamos ler juntos? Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, dois pontos. Estas coisas, aqui é o Senhor falando, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E nunca se esqueça, meus irmãos, quando o Senhor começa sempre cada carta, ele começa descrevendo quem ele é. Aqui está falando, está descrevendo quem está falando aqui. É o Senhor que é o santo, é o verdadeiro, é o que tem a chave de Davi, é o que abre e ninguém fechará, é o que fecha e ninguém abrirá. Quando o Senhor descreve no início de cada carta o que ele faz isso para dizer que justamente o que ele é o que aquela igreja, que é a carta que ele está escrevendo, precisa. Então, até falei isso na semana passada. O que o Senhor fala de si próprio é justamente o que a igreja precisa. O que a igreja de Filadélfia precisa? O que nós precisamos? Se nós queremos ser a igreja de Filadélfia, nós precisamos experimentar o Senhor, que é aquele que é o santo, o verdadeiro e o que tem a chave de Davi, tá? Mas eu daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos continuar. 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome. Vai observando aí, irmãos. Vão ganhando. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, olha que eu sempre falei para os irmãos, o cuidado de você declarar algo sobre você mesmo. Todo aquele que fala de si não é adequado, tá? Então, aqueles que são, que a si mesmos se declaram judeus, a si mesmos, falam de si mesmos, eu sou judeu! E não são. Cuidado com aqueles que falam, somos a igreja de Filadélfia! Cuidado. Aqueles que falam isso, normalmente, não são, tá bom? Mas mentem. A mentira. Mentem, tá? Dentro da igreja em Filadélfia, há os que mentem também. Eis que os farei vir e prostrar-se-á aos teus pés. Agora, olha essa frase, irmãos. E conhecer que eu te amei. Irmãos, ó Senhor Jesus. Se nós só tivéssemos essa finalzinho dessa frase, irmãos, nós já podíamos parar e não precisar falar mais nada sobre a igreja de Filadélfia. Se a igreja de Filadélfia resumisse somente nessa frase aqui, para mim, irmãos, eu já estava sendo arrebatado ao céu. E conhecer que eu te amei. Irmãos, tenta achar para mim, me ajudem, no Novo Testamento, onde o Senhor fala que nos ama, tão claramente quanto esse versículo aqui. Eu me recordo do Senhor perguntando para Pedro, no final de João: Pedro, tu me amas? O Senhor perguntou para Pedro. Agora aqui, o Senhor não está perguntando para a igreja de Filadélfia se a igreja de Filadélfia amava o Senhor. O Senhor está dizendo, ele que está declarando que ele ama ela, que eu te amei. Irmãos, o Senhor nos ama? É claro que nos ama. Mas ter uma declaração dessa e conhecer que eu te amei, irmãos, não é arrebatador? Eu não sei como está seu coração agora diante dessa mensagem, mas, irmãos, reflita diante do Senhor em oração, só esse finalzinho, conhecer que eu te amei, eu te amei, eu te amei. E a pessoa, o Senhor falando para a igreja, eu amo essa igreja. E vou fazer com que todos venham, os mentirosos venham e conheçam que eu te amo. Eu vou fazer eles vir eu vou fazer eles se prostrar aos teus pés, igreja de Filadélfia.
os mentirosos, os que se declaram alguma coisa e não são, eu vou fazer. Não é que nós, a igreja, vamos fazer alguma coisa. Não, não, a igreja não faz nada. O Senhor vai fazer eles virem. Eis que os farei vir. O Senhor vai fazer eles virem. O Senhor vai trazer um após um desses mentirosos. E vão chegar a se prostrar aos pés da igreja, e vão conhecer que eu te amei. Que maravilhoso, irmãos. Vamos continuar. Por quê? Porque guardaste a palavra do Senhor, porque guardaste a palavra da minha perseverança, a palavra da minha perseverança, porque guardaste. Olha, vai observando uma característica da igreja de Filadélfia. Ela é aquela igreja que guarda a palavra do Senhor. No versículo 8, o Senhor fala assim: entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. No finalzinho do 8. Quando chega no 10, eu falo: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Olha como aguardar a palavra para a igreja de Filadélfia é algo muito, muito real. Então, uma das características da igreja de Filadélfia é ela guarda a palavra. Ela guarda a palavra. Ela não guarda a palavra de homens. Ela guarda a palavra do Senhor. Olha o versículo 8. Guardaste a minha palavra. Minha. No versículo, eu falo alto assim para ressaltar, tá, irmão? Versículo 10. Guardaste a palavra da minha perseverança. Não é palavra de homens. Por mais que os homens falem a palavra do Senhor, não é a palavra dos homens. A igreja de Filadélfia guarda a palavra do Senhor. Ela ama a Bíblia. Ela gasta tempo com a palavra de Deus, não palavra de homens. Ela ama a palavra do Senhor de todo o coração. Também eu te guardarei, versículo 10, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens. Por que o Senhor fala conserva? Porque ela já tem. A igreja de Filadélfia não está mais restaurando alguma coisa, já restaurou todas as coisas. Ela já é a restauração completa, voltou para a linha novamente de Esmirna. Por isso, cabe a ela só conservar o que ela tem. Ela não precisa restaurar mais nada, tá? Já está restaurada, tá? Só conserva. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ela tem a coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, ó, cidade do meu Deus. Então, ao vencedor da igreja em Filadélfia, o Senhor fala que vai gravar sobre ele, tem a coluna, vai fazer dele uma coluna, e vai gravar sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Vocês se lembram agora que eu acabei de falar que a atual Filadélfia, lá na Turquia, chama-se Alaşehir, que quer dizer em turco a cidade de Deus. Olha que interessante. A atual Filadélfia não chama Filadélfia, chama Alaşehir, cidade de Deus. E olha a promessa para a igreja, e tem uma coluna firme lá, né, que não foi abatida, não foi destruída pelos terremotos. Ó vencedor, faloei coluna, tem uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, isso aqui tem a carta 7 versículos que constitui a carta de Filadélfia. E tem riquezas maravilhosas aqui. Então, nós já falamos para os irmãos, voltando aqui, falando para os irmãos que Éfeso e Esmirna vinham na mesma linha correta bíblica. Claro que Éfeso deu uma leve
degradação, mas vinha na linha bíblica. Pérgamo cai bruscamente da linha bíblica, degradação. Tiatira faz essa degradação ir até o fundo do poço. Sardes começa a sair do fundo do poço e restaurar, por isso a palavra Sardes, que é restauração. E Filadélfia termina a restauração completa e volta a Filadélfia para a linha bíblica, tá? Então, por isso, Filadélfia é uma reação a Sardes. Como Sardes não restaurou totalmente, Sardes não é a reação a Tiatira. Tiatira está no fundo do poço. Aí de Tiatira Deus reage, tira o Martinho Lutero e outros ali, e começa a ter a reforma protestante. É uma reação a Tiatira degradada. Mas Sardes para no meio do tempo. Não restaura tudo. E aí o Senhor levanta, então, a igreja de Filadélfia, que ama o Senhor, amém! E por amar o Senhor, ela quer restaurar, completar a restauração que Sardes parou. Então ela reage a Sardes e volta para a linha bíblica novamente, tá? Ela restaurou tudo. Voltou para a linha bíblica, está na linha que estava Esmirna antes de começar a degradação. Por isso Esmirna e Filadélfia são muito parecidas. Já falei isso para os irmãos. Agora vamos ver outras semelhanças. Por exemplo, vamos lá, vamos comparar. Olha tanto que são parecidas. Já falei para os irmãos algumas semelhanças, que as duas não têm repreensão, tá? Não tem repressão, as únicas que não tem repressão. Falei também que são as duas únicas que hoje atualmente são cidades ainda, lá na Turquia. Agora vamos falar biblicamente, pontos bíblicos também, tá? Olha que Esmirna, olha o que o senhor fala sobre Esmirna. Esmirna, o senhor fala, vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Para Esmirna, o senhor cita que havia ali, dentro de Esmirna, os falsos judeus, né? Os judeus, ó. Se declaram judeus, não são. Olha o versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Estou lendo Apocalipse 2, 9, igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, ali dentro de Esmirna havia aqueles que se declaravam judeus e não são. É uma blasfêmia. Aí no versículo, na igreja em Filadélfia, capítulo 3, versículo 9, a mesma coisa. O senhor fala, ó, eis farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Aí cita de novo eles, tá? Olha a semelhança. Aí o senhor fala que havia sinagoga de Satanás, no versículo, capítulo 3, versículo 9, na igreja de Filadélfia. Quando vai para Esmirna, eu também chama de sinagoga de Satanás, ali que tinha ali no meio, ó. Apocalipse 2, 9, finalzinho. E não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Veja como são semelhantes, tá? Até na perseguição são semelhantes, tá? Além disso, outra semelhança. Quando o Senhor fala a promessa para o vencedor da igreja de Esmirna, olha o Apocalipse 2, versículo 10, olha o que o Senhor fala aqui, ó. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser posta à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então, a promessa para o vencedor da igreja em Esmirna é a coroa da vida. Quando chega a promessa para a igreja em Filadélfia, o vencedor também é a coroa. São só as duas igrejas das sete que falam de promessa coroa. Olha como são semelhantes. Olha o versículo, Apocalipse capítulo 3, na igreja agora já em Filadélfia, do versículo 11. Venha você demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Perceberam como as duas são semelhantes? As promessas são semelhantes, as perseguições são semelhantes. Aqueles que participam de perseguições semelhantes, olha a lição espiritual para nós, também vão ter recompensas semelhantes. As duas foram perseguidas por falsos judeus, que se chamavam judeus e não são. E as duas receberam também a perseguição igual, mas a recompensa igual, que é a coroa, reinar com o Senhor. Então, irmãos, vamos percebendo como elas são semelhantes, tá? Agora vamos começar a entrar propriamente na mensagem de hoje, né? Mais especificamente sobre a igreja de Filadélfia. Bom, o que significa a palavra Filadélfia, tá? A palavra Filadélfia é uma palavra do grego que ela é composta de duas palavras, tá? Dois radicais que se uniram e formam uma palavra. Então, Filadélfia, primeiro, vem de filo. Filo em grego quer dizer amor, tá? Amor. Vocês se recordam quando o Senhor virou, quer ver?
Senhor virou para Pedro, lá em João capítulo 20, João capítulo 21, perdão, o Senhor virou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Lembram disso? Né? Amas-me? Vocês lembram disso? Aí o Pedro respondeu: Tu sabes que te amo. Lembra disso? Né? Quando o Senhor perguntou, Pedro, tu me amas? Esse amas que o Senhor perguntou para Pedro no grego é ágape, que é o amor de Deus. É como se o Senhor pergunta assim, Pedro, você me ama com o amor de Deus? A resposta de Pedro foi, e ele respondeu em português, né? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Foi essa a resposta de Pedro. Mas esse te amo de Pedro, esse primeiro te amo de Pedro, esse amo é filéu, tá? Quer dizer, amar com amor humano, tá? Eu tô explicando para os irmãos porque Filadélfia começa de filo, que quer dizer amor. E essa resposta de Pedro para o Senhor, se eu te amo, é filo, eu te filéu, eu te filo, eu te amo, tá? Então, voltando, só peguei para ilustrar isso para os irmãos. Então, Filadélfia, a palavra Filadélfia quer dizer, é o radical filo, quer dizer amor, e o outro radical adelphos, de Filadélfia, de filo, amor, adelphos. Adelphos, em grego, quer dizer irmãos. Então, filo, adelphos, quer dizer amor, filo, amor, adelphos, irmãos. Então, amor entre irmãos. Então, qual é o significado da palavra Filadélfia em grego? É amor entre irmãos, que é o título da mensagem de hoje, amor entre irmãos. Ou amor entre irmãos pode ser também abreviado numa palavra, quer dizer amor fraternal. Amor fraternal quer dizer amor, fraternal quer dizer entre irmãos. Então, fraternidade quer dizer uma união de irmãos, pessoas que se consideram irmãs. Isso quer dizer fraternidade. Então, a palavra fraternal é bem de irmãos, entendeu, irmãos? Então, amor fraternal, amor entre irmãos, é a mesma coisa, tá? Agora, vamos entender, presta bem atenção agora, irmãos, porque essa história para mim foi arrebatadora. O que mais me tocou quando eu estive lá em Filadélfia, lá em Alaceir, na Turquia, não foi nem um sítio arqueológico. Vocês vão ver que é bem pobrezinho, assim, né? Pouca coisa para ver, só a coluna lá, as muralhas, tal, pouca coisa. O que me chamou realmente a atenção foi quando eu aprendi lá em loco mesmo, lá na hora, lá na cidade de Alaceir, que eu estava lá no sítio arqueológico, lá no meio da cidade, no centrão da cidade, eu aprendi o significado, por que que essa Filadélfia recebeu esse nome. E isso, para mim, eu nunca vou me esquecer por toda a minha vida, tá? Eu queria ler para os irmãos explicar por quê, tá? Primeiro, das 7 igrejas, olha que interessante isso. Das 7 igrejas da Ásia Menor, das 7 cidades que existiram, a igreja em Filadélfia é a mais nova das 7. Olha que interessante isso, sabia? Então, da fundação dessas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essas 7 igrejas quando foram fundadas, a que foi fundada, que era a mais nova de todas as 7, era Filadélfia. Tinha, a mais recente de fundação. Assim como, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem 500 e tantos anos, fundação, cidade de São Paulo. A cidade de Araguaína tem 60 e poucos anos, se não estou equivocado. Então, Araguaína é bem mais nova em fundação do que São Paulo. Das 7 igrejas, a mais nova era Filadélfia. Até isso eu acho interessante, irmãos, porque mostra no princípio, né? Qual é a igreja que tem um amor fraternal? É a igreja que é nova, que ela não é velha, é a mais novinha, está sempre em novidade de Cristo, está sempre desfrutando do Senhor. Quanto mais nós desfrutarmos do Senhor, mais novos em Cristo nós formos. Mais, não novos, que eu digo novo em Cristo, não é recém-convertido. Novo em Cristo quer dizer estar sempre renovado. Quando nós somos renovados, sempre na comunhão com o Senhor, com os irmãos, isso gera um amor pelo Senhor, pelos irmãos. E ela é a igreja mais nova. Mas não é esse o ponto que eu quero entrar aqui. Mas eu quero explicar para os irmãos, isso é um outro detalhe. Eu vou ler para vocês aqui, porque é melhor eu ler para os irmãos entenderem, tá? Aonde que ela está situada? Lá na Turquia. Ela está situada na região da Lídia, que é a mesma região onde estava Pérgamo, tá? É uma região lá da Lídia. Aquela regiãozinha, aquela região onde está, antigamente é chamada de Lídia, tá? E ela foi fundada, por isso, como está na mesma região de Pérgamo, e Pérgamo era a capital da Lídia,
Vocês não sei se recordam disso, quando nós estávamos lá em Pérgamo, eu expliquei isso para os irmãos. Pérgamo é a capital da Lídia, tá? E o rei, e aí o rei de Pérgamo, ele criou um posto avançado na época, no que é próximo a mais ou menos, quer ver quantos quilômetros está Eu vou ler para os irmãos aqui, tá? Ela criou um posto avançado de Pérgamo e fundou esse posto avançado, deu o nome de Filadélfia. Agora, por que que deu esse nome? Vamos ler aqui, ó. O rei de Pérgamo, na época que criou a cidade de Filadélfia, ele era o Átalo II, tá? Ele governou entre 159 a 138 a.C. Aí, quando os romanos invadiram aquela região toda e dominaram aquela região, eles tentaram jogar Átalo II, que era o rei de Pérgamo, contra o seu irmão mais velho. O irmão mais velho de Átalo chamava Eumenes II. E Átalo e Eumenes, Átalo II e seu irmão mais velho, Eumenes II, eles se amavam muito. Eles tinham um amor tão grande, tá? Um pelo outro, eram irmãos biológicos. Eles se amavam tanto, tanto, que Átalo, ele ele era o rei de Pérgamo, ele criou essa cidadezinha, esse posto avançado, Filadélfia, e ele deu esse posto avançado para o irmão dele mais velho cuidar, que era o Eumenes II. E ele criou essa cidade para o irmão por amor a ele. Então, como eles se amavam muito, ele deu o nome daquele posto avançado de Filadélfia, quer dizer, amor entre irmãos. Então, o nome Filadélfia em grego quer dizer amor entre irmãos, e não é só por isso. Por que que ele deu esse nome em grego? Porque ele amava tanto o seu irmão que deu o nome de Filadélfia. Quer dizer assim, olha, Eumenes, eu te amo tanto, meu irmão. Essa cidade vai chamar o amor, vai ser um selo do amor que eu tenho por você e você tem por mim. E esse amor é tão grande que quando os romanos vieram, os romanos pegaram, tentaram jogar Átalo contra Eumenes. Começou a querer criar inimizade entre os dois irmãos. Mas por mais que os romanos tentassem jogar inimizade entre um e outro, eles não conseguiam. Por mais que o inimigo que era os romanos, ele tentasse infiltrar e jogar briga entre os dois, não conseguia. Por quê? Porque eles se amavam muito, tá? Então vamos continuar. Ó, aí eles tentaram jogar o Átalo contra o Eumenes, os romanos, mas ele permaneceu fiel ao seu irmão, e por isso recebeu o apelido de Filadelfos. Filadelfos quer dizer filho, quer dizer amor, e Adelfos quer dizer irmão, em grego. Assim temos amor entre irmãos, refletindo a força do amor entre esses dois irmãos. Ambas, Sardes e Filadélfia, foram devastadas por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. Atualmente é uma cidade construída sobre os restos de Filadélfia, chamada Alasei, cidade de Deus em turco, na Turquia, cerca de 48 quilômetros ao sudeste de Sardes, pertinho de Sardes. Dentre as suas antiguidades restantes estão as muralhas da antiga cidade e restos, arcos de uma igreja do sexto século, ambas do período bizantino. Então, irmãos, por que que eu fiquei tão tocado porque essa história? Porque a igreja de Filadélfia quer dizer amor entre os irmãos. A igreja de Filadélfia é uma igreja que os irmãos se amam tanto, tanto uns aos outros, que por mais que o inimigo, os romanos, né, entre aspas, o inimigo Satanás, tente entrar e jogar um irmão contra o outro, ele não consegue, devido ao intenso amor que há entre os irmãos de Filadélfia. Por isso o Senhor amou essa igreja. Por isso respondeu no versículo para ela, no versículo 9, assim: Ah, tem uns mentirosos aí. É como se eu falasse assim, né? Eis farei que alguns que são de sinagoga de Satanás, desde que assim mesmo se declaram judeus, não são, mas mentem. É como se eu falando assim, ó, tem uns mentirosos aí no meio de vocês que estão tentando colocar intriga entre vocês dois, mas entre vocês, irmãos em Filadélfia, mas não vão conseguir. Por quê? Porque eis que farei vir prostrar-se-á aos teus pés e conhecer que eu te amei. E por que que o Senhor amou? Se você observar, amado irmão e amada irmã, se você observar a igreja em Filadélfia, nenhum versículo aqui fala que há amor entre os irmãos. Você percebeu isso? A única maneira que nós sabemos que há um amor intenso entre os irmãos é pelo próprio nome Filadélfia, quer dizer amor entre os irmãos, só isso. Mas se você observar nos versículos, não há nenhum versículo aqui dentro desses 7 versículos que fala claramente assim: ah, vocês se amam uns aos outros. Não. Mas só há um versículo dentro da carta que o Senhor fala que Ele, o Senhor, que amou a igreja.
Não fala do amor entre os irmãos da igreja, fala do Senhor para com a igreja, que é o versículo 9 no final. E conhecer que eu te amei. Então, pelo contrário, o Senhor fala que dentro da igreja em Filadélfia há muita perseguição. Por que perseguição? Porque tem que ter perseverança. Olha o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Tem que ter perseverança, está muita tribulação ali no meio, não é? Mas por que então que nós sabemos que a igreja e há judeus mentirosos, tudo isso, né? É, eles não têm força, eles não têm pouca força. Mas por que é que nós falamos tão que a igreja verdadeira tem tanto amor entre os irmãos? Por quê? Porque como é que nós sabemos isso? Pelo nome, amor entre irmãos, significado do nome Filadélfia, mas também muito mais do que isso. É porque o Senhor disse assim: eu te amei. O Senhor só ama a igreja em que os irmãos amam o Senhor e amam uns aos outros. Essa é a igreja que o Senhor ama. Quando nós amamos o Senhor, nós amamos uns aos outros. Não existe, amado irmão e amada irmã, amor entre os irmãos se não houver primeiro um amor intenso pelo Senhor. Quando nós amamos o Senhor de tal ponto, fala assim, Senhor, eu te amo tanto, tanto, que eu estou disposto a abandonar tudo, Senhor, para te amar. Estou disposto a abandonar os meus valores. Eu estou disposto a abandonar os meus pensamentos. Eu estou disposto a abandonar as minhas posições. Seja lá o que eu achar que eu sou na igreja, eu sou muito importante na igreja, estou disposto a abandonar tudo isso para te amar. E eu não quero mais nome de homem nenhum. Eu não quero seguir homem nenhum. Eu quero seguir o teu nome. Eu guardo somente o teu nome. Não negaste o meu nome. Eu só vou guardar a tua palavra. Quando nós estamos dispostos a fazer isso, irmãos, nós então, automaticamente, por amar tanto o Senhor, brota, surge entre nós, em nosso meio, um amor um pelos outros. Porque a gente começa a ver que o nosso irmão do lado também está amando o mesmo que eu estou amando, e ele está amando intensamente o Senhor. E aí eu quero amar também o que ele ama. E aí eu passo a amá-lo também. Eu não sei se estou conseguindo, irmãos. Me perdoe se eu estiver falhando na explicação, não estou conseguindo explicar para os irmãos, talvez, né? Devido às minhas limitações e falhas. Isso é devido à minha própria dificuldade. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós sabemos que a igreja de Filadélfia havia muito amor entre os irmãos, não é porque fala aqui. Não é uma questão de. A igreja de Filadélfia, essa que eu queria tocar, essa frase. A igreja de Filadélfia, amor entre os irmãos, não é porque os outros falam, é como eles. Não, não, não é por isso. Não é porque eu falo, que nosso meio nós nos amamos, amamos. A gente tem até um hino desse jeito, né? Eu não estou criticando o hino, não, eu até gosto do hino, né? Amamos com amor fraternal os irmãos. O hino é bom, eu gosto do hino. Mas, assim, não é uma questão de nós falarmos aqui, como em Filadélfia, a igreja louvada por Deus, né? Se eu abrir a porta, ninguém fechará. Aqui todos somos o amamos com amor fraternal os irmãos. Não é porque nada contra o hino, mas eu quero dizer, gosto dele, vamos cantar ele. Mas eu estou querendo dizer que, de certa forma, não é tão adequado nós dizermos que nós aqui amamos com amor os irmãos. Irmãos, não é uma questão de você declarar. Aqui na igreja de Filadélfia não tem nenhum versículo que declara isso. E o senhor não declarou também. Em nenhum momento o senhor falou assim, vocês se amam uns aos outros. Não. É uma questão de nós amarmos o Senhor. Quanto mais nós aguardarmos a sua palavra, quanto mais nós não negarmos o seu nome, amarmos somente a palavra do Senhor e o seu nome, e nunca nos apoiarmos, estou falando como igreja, nunca nos apoiarmos na nossa própria força, que não temos nenhuma, inclusive, mas no Senhor, isso vai gerar entre nós um amor fraternal forte uns pelos outros. E o Senhor vai dizer assim: eu amei vocês, eu te amei. Tá bom, irmãos? Não sei se irmãos entenderam, né? Eu espero que irmãos tenham entendido. Se não entenderam, é pela minha própria dificuldade, não porque os irmãos são muito inteligentes, é por eu que não sei explicar. Mas vamos tentar, vamos começar agora explicando um versículo, vamos começar do versículo 1, tá bom?
Versículo não, perdão, no versículo 7. Primeiro versículo, quer dizer, da igreja de Filadélfia. Vamos entrar no versículo 7 e um pouquinho no versículo 8, mas discretamente, tá, irmão? Depois nós vamos continuar a próxima mensagem, tá? Ah, então, vamos ver aqui, ó. Versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. O que quer dizer isso? Por que o senhor falou isso para a igreja de Filadélfia? Vamos tentar entender. Ah, bom, antes de eu entrar nesse versículo, perdão, irmãos, eu estava falando algo importante, eu me lembrei agora aqui, eu estava pulando, né? Eu falei muito sobre a igreja de Filadélfia, mas não expliquei, né, historicamente quem é a igreja de Filadélfia, tá? Ela existiu e existe, né? Mas na época, vamos falar historicamente, tá? Quando surgiu a igreja de Sardes, é porque eu me envolvi tanto em explicar para os irmãos aqui e eu não expliquei a história. Então, a igreja de Sardes, quem foi a igreja de Sardes foi a reforma protestante, começando com Martinho Lutero, com as igrejas protestantes, né? E aí, só que eles pararam no meio do caminho. E aí, no século XIX, em 1820 e pouco, 25, por aí, o senhor começa a levantar um movimento, começou discreto, entre os filhos de Deus, que começou na Irlanda, tá? Depois foi para a Inglaterra, espalhou pelo mundo inteiro, chegou até a Guiana inglesa aqui, que hoje a gente chama de Guiana, né? Na Guiana inglesa aqui na América do Sul, espalhou pelo mundo inteiro, pipocou em todos os lugares do mundo, mas começou na Irlanda, um movimento entre cristãos que começaram a abandonar tudo que eles tinham de denominações, as denominações que eles estavam, as igrejas que eles se reuniam, os seus títulos, tudo isso, e começar simplesmente a reunir como irmãos. Isso foi o início da igreja em Filadélfia, quando ela surgiu pela primeira vez, que foi os Irmãos Unidos, tá? Quando começou o movimento dos Irmãos Unidos. Os Irmãos Unidos, eles não se chamavam Irmãos Unidos, isso aí foi nós que demos esse nome para eles, tá? Eles simplesmente chamavam de irmãos. Na verdade, eles não são conhecidos como Irmãos Unidos, são conhecidos simplesmente como irmãos. Foi quando surgiu a igreja de Filadélfia. Lembra que Filadélfia quer dizer amor entre irmãos? E a característica de Filadélfia, a principal característica de Filadélfia é o amor entre os irmãos. Mesmo que não está descrito aqui claramente, né? Mas isso é a evidência da igreja de Filadélfia, o amor entre os irmãos. E a segunda principal característica de Filadélfia é que guarda a palavra do Senhor e não nega o nome do Senhor. Então eles valorizam o amor entre os irmãos, a palavra e o nome do Senhor e só. Foi justamente isso que começou o movimento dos Irmãos Unidos. A gente fala Irmãos Unidos, mas dos irmãos, tá? Começou poucos irmãos. Eles começaram. Eu vou até ler para os irmãos aqui, fica até mais fácil eu ler do que eu explicar para os irmãos. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem um pouco da ortodoxia da igreja, do irmão Watmani. Ele vai explicar melhor do que eu. Só que antes de eu entrar um pouquinho, deixa eu explicar algo importante para os irmãos. Irmãos se recordam, e isso, irmãos, por favor, prestem bem atenção. Eu hoje não vou me estender muito essa mensagem, daqui talvez uns 15, 20 minutos estamos terminando já, mas eu queria, irmãos, prestem muita atenção nesse ponto, irmão, porque isso é muito importante. Prestem bem atenção, vou falar agora. Você se recorda que quando começou na igreja em Éfeso, ela começou a se degradar porque abandonou o primeiro amor? Surgiu lá na época do início da igreja primitiva, a igreja em Éfeso, surgiu algo que nós chamamos, vamos voltar lá para vocês entenderem? Isso é fundamental o entendimento disso. Surgiu lá no versículo 6 de Apocalipse 2, da igreja em Éfeso, fala assim, ó, igreja em Éfeso. Se eu for para a igreja em Éfeso assim, Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeia a obra dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Então, lá na igreja em Éfeso começou a surgir o movimento dos nicolaítas, que ainda não era um ensinamento, era só uma obra, tá? E a maioria dos irmãos da igreja em Éfeso odiava os nicolaítas. Odiava, tá? Havia os nicolaítas no meio deles, mas a maioria da igreja odiava. E o Senhor elogiou isso. Falou assim, você tem a teu favor de vocês, que vocês odeiam
a obra dos Nicolaitas tanto quanto eu. Não se recorda o que quer dizer Nicolaitas? Nicolaitas a palavra Nicolaitas vem de Nical, quer dizer vencer. Nikos vem de Nical, de Nikos, vencer. A deusa grega que tinha na época, que era a deusa da vitória, das batalhas, é a deusa Nike, Nick, tá? Por isso a marca de sapato, de tênis, de roupa de esporte, Nike, né, que é Nick. Então, vencer em grego é Nicolaitas, tá? De vencer, Nik. E laitas vem de laico, povão. Lai quer dizer, a palavra laitas vem de laico, quer dizer povão. Então, Nico é vencer sobre o povão, vencer sobre o povo em geral, tá? Então, o que são os Nicolaitas? Foi aquele movimento que começou a surgir lá na igreja primitiva de irmãos quererem viver ensinando os outros irmãos, né? E os outros irmãos, o resto do povão podia viver, os outros irmãos podiam viver a vida deles como eles quisessem, não preocupar em buscar o Senhor tal, e eles pagavam, sustentavam financeiramente outros irmãos para esses outros irmãos governarem sobre eles, vencerem sobre eles, né? E governar? Esses outros irmãos seriam a classe, os Nicolaitas seriam a classe daqueles irmãos que buscam o Senhor, que gastam tempo na palavra, que se afadigam no Senhor, tal, enquanto o resto dos irmãos, o povão laico, podia fazer o que quisesse, podia viver sua vida secular, no mundão, ganhar dinheiro e etc. E chegava nas reuniões da igreja, não se preocupar em buscar o Senhor durante a semana, porque tinha outros irmãos que eles pagavam eles para fazer o serviço espiritual que é buscar o Senhor. Ou seja, os nicolaítas começou a surgir uma classe intermediária na igreja. O Senhor nos ensinou claramente, irmãos, já falamos sobre isso muito nas mensagens, eu não estou repetindo isso. O Senhor nos ensinou claramente no Novo Testamento que na igreja não existe classe intermediária. Na igreja, todos os cristãos são sacerdotes. Todos buscam o Senhor. Todos vão ter acesso direto a Deus Pai em Cristo Jesus. Você não precisa de ninguém buscar o Senhor por você. Não é? Todos nós buscamos o Senhor, podemos ter acesso direto em orar, buscar o Senhor e desfrutar. Não precisamos de uma classe intermediária de pessoas que eu vou pagar para eles buscarem o Senhor, para que eles sejam os peritos espirituais, das coisas espirituais, quanto eu posso viver minha vida o que eu quiser. Quando eu tiver alguma dificuldade espiritual, eu não vou perguntar para o Senhor, vou perguntar para esses peritos, para essas pessoas que buscam a Deus, que eu pago elas para me ensinarem a palavra de Deus. Se eu tenho alguma dificuldade, eu vou para aquele irmão, me ensina por favor a palavra de Deus, porque eu não tenho tempo, você tem tempo, estou te pagando para isso, me ensina então. Isso surgiu a classe dos nicolaítas. Mas dentro da igreja em Esmirna, a igreja em Éfeso, perdão, era só uma obra ali, não era um ensinamento. E a igreja em geral odiava isso. Quando chega na igreja, passa a igreja de Esmirna, quando chega na igreja em Pérgamo, infelizmente, com houve uma grande degradação, em Pérgamo, e esse movimento que em Éfeso era só um movimento, passa a ser um ensinamento, passa a ser uma doutrina, passou a ser algo que era ensinado na igreja. Então, dentro da igreja em Pérgamo, começou a ter um ensinamento. Olha o que o senhor fala aqui no versículo 15. Eu falo assim, para a igreja em pé, Apocalipse 2,15. Outro sim tem, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Na igreja em Éfeso era uma obra, lá no versículo 6 do capítulo 2. Aqui no versículo 15 do capítulo 2 virou uma doutrina. Ou seja, houve uma piora, uma intensificação da degradação. O que era só uma obra virou sendo um ensino. Agora é normal na igreja. Por isso nós falamos muito isso para os irmãos. Irmãos, a degradação começa entrando aos pouquinhos. E se nós não cortarmos pela raiz, se nós não formos radicalmente contra, o início da degradação, radicalmente contra, não é pouquinho, é radicalmente contra, irmãos, vai virar um ensino na igreja. Aí acabou. A degradação virou total. Foi o que aconteceu na igreja em pé. Na igreja em pé começou a surgir o sistema, então, de que isso agora havia uma classe de clérigos. Quem são os clérigos? São aqueles que buscam a Deus e são pagos para viver, fazer isso. E os leigos. Os leigos é o resto do povo, os laicos, é o resto do povo, faz o que quiser. Os irmãos, tá? Quando chega em Tiatira, foi a igreja católica surgiu, Tiatira, justamente por intensificar esses semi-nicolaítas. Porque a igreja católica só surge historicamente quando a igreja católica institui o sistema papal de papas.
que eram intermediários entre Deus e o homem. E isso foi o ápice da degradação dos nicolaítas, quando os nicolaítas virou algo totalmente estruturado. A Igreja Católica é justamente os nicolaítas ao máximo. Porque surgiu os papas. Papa quer dizer que é o pai de todos. E depois dos papas, aí tinha uma linha de hierarquia. Quem mandava era o Papa, que era Deus na Terra, é Cristo na Terra. Ele é o vigário de Cristo na Terra. O que ele fala, acabou, morreu e aí pronto. E depois do Papa vem aí os bispos, os arcebispos, os bispos, e aí vai os padres, entendeu? O coroinha e o irmãozinho qualquer. E até para padre quer dizer pai. E o Papa é o pai dos padres. E o pai de todos. Então, dentro da igreja Tiatira, a igreja católica, surgiu a delegação máxima dos nicolaítas. Você não precisa buscar Deus. Deixa que o padre busca para você. Você não precisa buscar Deus. Deixa que o Papa busca para você. Você tem alguma dúvida espiritual? Você não pode até Deus, não. Pergunta para o padre, pergunta para o Papa. Você tem algum problema? Pede para o padre orar para você. Você não pode nem pedir perdão pelos seus pecados para Deus. Tem que confessar para o padre. Ele que vai instituir qual é qual é o seu perdão. Ele que vai dizer quantos Pai Nosso a Mãe tem que rezar para você ser perdoado. Sozinho, você não pode pedir perdão para o Senhor. O sangue do Senhor não é suficiente. E o que o Senhor, para eles, né? E o que o Senhor fez também não é suficiente. O Senhor abriu a morte do Senhor, rasgou o véu de cima para baixo. O Senhor teve que morrer e ressuscitar para nos dar livre acesso ao Pai. E veio os nicolaítas e fecha esse acesso. Fala, não, 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 não. Qualquer irmão não pode entrar no Pai assim, não, na frente do Pai, não. Tem que ser através de mim. Eles instituíram a casta intermediária, um intermediário entre Deus e os homens. Isso é gravíssimo. É heresia, inclusive. Gravíssimo. Aí, dentro da Igreja Católica, havia um sistema de padres. De repente, está tão degradado que Deus levanta a igreja em Sardes para restaurar isso, para reagir a essa degradação. E começou a restaurar. Porém, no meio dessa restauração, Sardes criou um problema, criou o sistema criticou o sistema de padres, criticou o sistema de papal, mas criou algo ruim, o sistema de pastores, pastoral, que é a mesma coisa dos padres, na verdade, não é verdade? A mesma coisa. Voltou, não conseguiu restaurar essa questão, parou no meio. Restaurou outras, mas essa não. Martinho Lutero pregou, por exemplo, o sacerdócio universal dos crentes. Todos os crentes podem buscar a Deus. Pregou, isso é verdade. Mas depois criou um sistema de pastor de tal maneira que o pastor tem tanta autoridade dentro da igreja protestante que os irmãos ouvem o que ele fala. Os irmãos buscam, tem a sua vida mundana, vai lá, o pastor dá a mensagem para ele, acabou, está resolvido. Eles não precisam buscar. E eles não falam nada na reunião. Chega lá, o pastor dá a palavra certinha para eles. Eles pagam o pastor para isso, está ótimo. E o Senhor nos diz claramente lá em Mateus capítulo 20. Olha o que o Senhor falou lá, Mateus 20. Vamos ler lá? Isso é importante, irmãos. Mateus 20. Por que é importante? Porque Filadélfia tem tudo a ver com isso, tá? Essa história toda. Mateus capítulo 20. Olha o que o Senhor falou assim. Falou para os seus discípulos, né? Versículo 25. Então Jesus chamando os discípulos, né? Ora 24. Ora, ouvindo isso, os 10 indignados contra os dois irmãos. 10 discípulos indignaram contra Tiago e João, né? Porque Tiago e João pediram para ter um lugar especial lá no reino, né? Aí os 10 ouviram isso e ficaram indignados contra os outros dois. Aí o versículo 25 só respondeu. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Entre os irmãos não há governadores. Entre os irmãos, no mundo há. Há o governador que manda no resto. O resto faz o que quiser e paga o governador para governar para eles. No mundo é assim. Mas na igreja não é assim. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. Na igreja
todos servem. E quem quer ser grande é que mais vai servir. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é Mateus 20. Agora, Mateus 23. O senhor virou assim e falou assim: quer ver? Vamos ler lá? No versículo. Vamos ler versículo 1, Mateus 23, 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Multidões de discípulos, mas presta atenção: multidões não somos nós, discípulos somos nós. Versículo 2: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e de serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Pronto. No nosso meio, irmãos, não há mestres. Ah, o irmão é mestre. Não, 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 não. Nós não estamos preocupados com isso. Ah, até no meio do meio evangélico, eles chamam os pastores de reverendos, que é digno de reverenciar, da reverência. É o reverendo. Ou reverendo, você é para ser reverenciado, adorado, reverendo. Olha o versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias. Guias quer dizer pastores. Guia é pastor que guia as ovelhas, pastores. Porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Isso está repetindo lá de Mateus 20, ó. E quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, no que diz respeito à questão espiritual que é a igreja, o senhor não está falando aqui que na família você não pode chamar o seu pai de pai. Não é isso. Eu estou falando em relação à igreja. Em relação à igreja, nós todos somos irmãos. Não há entre nós pastores, não há entre nós em título, há em função, não em título. Não há entre nós mestres, não há entre nós padres, pais, papas, nada disso. Não há entre nós o irmão que tem a revelação, que só ele tem a revelação, isso não existe entre nós. Não há entre nós aquele irmão que se ele não me ligar com o Senhor, eu não posso buscar Deus. Isso é heresia, isso é colocar na posição intermediária. Não há essas coisas, isso é sistema de nicolaítas que o Senhor odeia. Então, irmãos, o que aconteceu na igreja de Filadélfia? Ela fez justamente isso. A igreja de Sardes parou. Ela criticou o sistema papal, a igreja protestante, mas criou o sistema de pastores, de reverendos, que acabou dando na mesma. E aí, a igreja de Filadélfia foi reação a isso. A igreja de Filadélfia foi quando surgiu, em 1925, na Irlanda, o movimento dos irmãos. O que eles fizeram? Eles falaram assim, irmão, peraí, nós simplesmente somos irmãos. Nós não precisamos de pastores, mestres, bispos, nada disso. Nós mesmos podemos buscar o Senhor. Nós mesmos podemos partir o pão como irmãos. Nenhum de nós aqui é melhor ou maior do que o outro. Todos somos iguais. E aí, eles começaram a se reunir simplesmente como irmãos. Foi o que o senhor falou aqui, ó, no versículo 8, ó. Mateus 23, 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A única coisa que nós temos uns com os outros é irmãos. Por isso a característica da igreja de Filadélfia é o amor entre irmãos. Eles simplesmente se amam. E aí, naquela época, 1800 e pouco, quando começou essa reação, aqueles irmãos que vieram dos grupos cristãos, protestantes, e eram bispos lá, eram pastores, tinham suas batinas, tinham suas profissões, deixaram tudo por amor ao Senhor. Renunciaram a tudo, renunciaram aos seus privilégios, posições de pastores, de bispos, de mestres, que for, renunciaram tudo e simplesmente vieram reunir como irmãos. E aí, irmãos, de repente, as reuniões dele começou com 2, 3, aumentando, eles iam lá para o céu. Puf.
E o Senhor foi abençoando, abençoando, abençoando. A palavra era tão rica no meio dos irmãos, e os irmãos mais profundos da palavra de Deus começaram com os irmãos unidos. Então, eu vou ler para os irmãos aqui a história, né? Então, o que aconteceu? Os irmãos, o movimento que surgiu a Igreja de Filadélfia foram os irmãos unidos. Eles foram unidos à Igreja de Filadélfia. E eles restauraram totalmente a questão do sacerdócio universal. O que quer dizer? Que todos os crentes são sacerdotes, podem buscar Deus. Todos os crentes. As reuniões, todos buscavam o Senhor. Eles conseguiram finalmente voltar ao que era lá no início da Bíblia. O que era lá na igreja em Éfeso. Lembra que a igreja em Éfeso odiava a obra dos Nicolaitas? A maioria dos Éfesos, dos irmãos daquela época. Por isso que nós falamos que a igreja de Filadélfia foi um retorno à linha da Bíblia de Éfeso. Depois de Éfeso, o negócio foi degradando. Veio Pérgamo, de obra virou doutrina. Chegou lá na Tiatira, virou um sistema papal. Aí sai, começou a tentar restaurar, mas parou no sistema pastoral. Aí veio Filadélfia, pum, voltou. Abandonamos tudo isso, voltamos a ser simplesmente irmãos, como lá em Éfeso. Nós odiamos a obra dos Nicolaitas, odiamos essas coisas. Somos todos irmãos. E isso foi a característica do amor entre irmãos, amor fraternal, a igreja de Filadélfia. Então, por que isso é tão importante? É uma lição para nós. Toda vez que se nós queremos ser a igreja de Filadélfia, nós temos esse objetivo. Se nós temos esse objetivo e nós formos fazer reuniões com esse pensamento, com essa atitude de agir buscando sistema clerical, um irmão, uma irmã, procurando um irmão, uma irmã que busca o Senhor para mim, irmão, nós nunca vamos experimentar o verdadeiro amor entre os irmãos. Não é que tem problema no nosso meio, tem um irmão que dá uma mensagem, não é isso o problema. A questão é se nós buscamos, dependemos só desse irmão. Como é que você, meu irmão, minha irmã, vai para a reunião? Você busca o Senhor? Você está prontinho para dar sua porção? Você já buscou o Senhor durante a semana, desfrutou, 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 e está prontinho para você ganhar e desfrutar algo com os irmãos? Ou você viveu a sua semana todinha trabalhando para o mundo, e aí porque você sabe que vai ter um dia, já no final de semana vai ter um irmão que vai falar uma palavra e você vai ganhar? Se é isso a nossa atitude, sinto dizer, irmãos, nós nunca seremos a igreja de Filadélfia. Nós estamos ainda na situação de Sardes. Filadélfia é a restauração de tudo isso. São simplesmente irmãos. Você aceita uma classe intermediária? Você aceita alguém, um homem, entrar na sua frente e falar que esse homem é o que tem a palavra profética? Você aceita isso, irmão? Você aceita que seja intermediário entre Deus e os homens? Que Deus fala com ele e da dele fala com todo mundo. Você aceita o irmão falar que ele é a boca de Deus? Você aceita o irmão falar que ele é o canal da graça? Você aceita o irmão falar que ele é o que Deus usa para falar com toda essa terra? Isso é obra dos nicolaítas. Isso é heresia. Isso é sistema clerical. Isso é justamente a degradação que o Senhor odeia. O nosso meio, amados irmãos, somos todos irmãos. Agora vamos ler para os irmãos aqui o irmão ótimo conta da história. Vamos ler, ó. Como é que surgiu? Em 1825, em Dublin, capital da Irlanda, houve muitos crentes cujo coração foi movido por Deus para amar todos os filhos de Deus, não importando em qual denominação estivessem. Este tipo de amor não foi frustrado pelos muros da denominação. Eles começavam a ver que a palavra de Deus diz que é apenas um corpo de Cristo, não obstante em quantas seitas os homens possam dividi-lo. Eles continuaram lendo as Escrituras e viram que o sistema de um homem administrando a igreja e de um homem pregando não é bíblico. Então eles começaram a reunir-se cada domingo para partir o pão e orar. O ano de 1825 foi, após mais de 1000 anos da Igreja Católica Romana e várias centenas de anos das igrejas protestantes, a primeira vez em que houve um retorno à adoração simples, livre e espiritual, conforme as Escrituras. No início eram 2 pessoas, mais tarde 4 ou 5. Esses crentes, aos olhos do mundo, eram inferiores e desconhecidos. Mas eles tinham o Senhor no meio deles e a consolação do Espírito Santo. Eles permaneceram sob a base de 2 claras verdades. Primeira verdade. A primeira verdade é que a igreja é o corpo de Cristo e que esse corpo é apenas um. Em segundo lugar,
No Novo Testamento não havia sistema clerical. Portanto, todos os ministros da palavra estabelecidos pelos homens não são bíblicos. Eles acreditavam que todos os verdadeiros crentes são membros desse único corpo. Recebiam calorosamente todos que viam para o seu meio, não importando a que denominação pertencessem. Não tinham preconceito contra qualquer seita. Eles criam que todos os verdadeiros crentes têm a função, todos os verdadeiros crentes têm a função de sacerdotes. Portanto, todos podem entrar livremente no Santo dos Santos. Eles também acreditavam que o Senhor ascendido, concedera diversos dons à igreja para o professamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, eles foram capazes de renunciar aos os dois pecados do sistema clerical. Quais são? Oferecer sacrifícios e pregar a palavra. Esses princípios capacitaram-nos a dar boas-vindas a todos que estão em Cristo, como seus irmãos, e a estarem abertos a todos os ministros da palavra ordenados pelo Espírito Santo para servir. Durante essa época, havia um clérigo na igreja anglicana, que é a igreja estatal da Inglaterra, chamado John Nelson Darby, que estava muito insatisfeito com a posição de sua própria igreja, acreditando que ela não era bíblica. Ele também se reunia frequentemente com os irmãos, embora nessa época ele ainda usasse as vestes do clero e fosse um clérigo, um bispo da igreja anglicana. Ele era um homem de Deus, um homem de grande poder e um homem disposto a sofrer. Ele também era um homem espiritual e que conhecia Deus e a Bíblia e julgava a carne. Em 1827, ele oficialmente deixou a igreja anglicana, tirou o uniforme de clérigo e tornou-se um simples irmão. Amor fraternal. Originalmente, e tornou simples irmão reunindo-se com os irmãos. Originalmente, o que os irmãos viram foi um tanto limitado, mas quando Darby oficialmente juntou-se a eles, a luz do céu verteu como uma fonte. Em muitos aspectos, a obra de Darby foi parecida com a de John Wesley, mas suas atitudes em relação à igreja anglicana foram totalmente diferentes. No século anterior, John Wesley, sentiu que não poderia ter paz deixando a igreja estatal. Um século mais tarde, 100 anos depois, Darby sentiu que não poderia ter paz continuando na igreja anglicana. Mas quanto ao zelo, a sinceridade e a fidelidade, eles foram muito parecidos em muitos aspectos. Foi nesse mesmo ano que John Bellet também compareceu às reuniões. Agora é outro irmão chamado Bellet, ou Bellet em inglês, né? Ele também era um homem extraordinariamente profundo e espiritual. Essas reuniões, que eram simples, contudo bíblicas, comoveram-no profundamente. A respeito da condição nessa época, ele diz, palavras do Bellet agora, um irmão acabou de dizer-me que lhe ficou óbvio nas Escrituras que os crentes reunindo-se juntos como discípulos de Cristo eram livres para partir o pão, como seu Senhor advertira, e que até onde a prática dos apóstolos podia ser um guia, todo domingo deve ser separado para assim lembrar a morte do Senhor e obedecer o que ele exigiu ao partir. Cabendo certa ocasião com o irmão, enquanto descíamos a rua Lower Pembroke, ele me disse, não tenho dúvidas de que este é o propósito de Deus com relação a nós. Devemos estar juntos com toda a simplicidade como discípulos, não servindo em qualquer púlpito ou ministério, mas confiando que o Senhor nos edificará ministrando, uma vez que Ele se agradou de nós e nos viu com bons olhos. No momento em que ele falou essas palavras, fiquei certo, quem está falando aqui é o Bellet, fiquei certo de que minha alma recebeu o entendimento correto. E aquele momento eu lembro como se fosse ontem, e posso escrever no lugar. Foi o dia da grande revelação da minha vida. Permita-me falar assim como irmão. Então, irmãos, eles começaram a reunir simplesmente como irmãos. E o movimento foi aumentando, né? Por exemplo, foi neste mesmo tempo, em 1828, que Deus operou simultaneamente na Guiana Inglesa e na Itália. Levantou o mesmo tipo de reuniões, só irmãos reunindo. Em 1829, havia também reuniões na Arábia, até lá na Arábia. Em 1930, em Londres, em Plymouth, em Bristol, na Grã-Bretanha, também havia irmãos, reuniões. Mais tarde, em muitos lugares nos Estados Unidos tinham reuniões, e no continente da Europa havia também muitas reuniões. Não muito depois, em quase todo lugar no mundo, todos que amavam o Senhor estavam se reunindo dessa maneira. Embora não houvesse união exterior, contudo, todos foram levantados pelo Senhor. Uma característica que marcou o aparecimento desses irmãos foi que aqueles que tinham títulos e domínio abandonaram seus títulos e domínio. Os com posição abandonaram a posição.
Aqueles que tinham diplomas rejeitaram os seus diplomas, e todos abandonaram qualquer classe ou posição mundanas na igreja e tornaram simplesmente os discípulos de Cristo irmãos uns dos outros. Exatamente como a palavra padre é largamente usada na Igreja Católica Romana e reverendo nas igrejas protestantes, assim a palavra irmãos é comumente usada no meio deles. Eles foram atraídos pelo Senhor, então reuniam-se. Por causa do amor deles pelo Senhor, eles espontaneamente amavam uns aos outros. Então, irmãos, isso foi o surgimento da igreja em Filadélfia, tá? E surgiu vários irmãos do meio deles. George Miller, irmão, sabe, que foi um irmão que teve mais de... Aqui o irmão Otini fala que ele teve mais de 1.500.000 orações respondidas. Surgiu irmãos como o Macintosh, profundo sobre o Pentateuco. Surgiu irmãos como o James Deck, que foi um dos irmãos que mais escreveu hinos maravilhosos. Surgiu irmãos como George Cutlin, que falou profundamente sobre a certeza da salvação. Surgiu irmãos como William Kelly, um grande expositor da palavra de Deus. Surgiu irmãos como F.W. Grant, Robert Anderson, Andrew Miller e Tregellis, Charles Stanley e tantos outros. Robert Chapman. Chapman foi um dos irmãos que mais amorosos que nós já vimos falar. Era um irmão que, por amor, destilava amor. O Panton, Robert Govett e tantos outros foram surgindo, né? Então, irmãos, eu só parei por aqui e paro por aqui para explicar para os irmãos o que foi o surgimento da Igreja de Filadélfia. Ela existiu, tá? E ela ainda existe. Em algum lugar ela existe, né? Mas começou sim a Igreja de Filadélfia. Começou como o amor simplesmente entre os irmãos, tá bom? Irmãos, eu vou parar por aqui hoje. E a semana que vem nós vamos então começar a explicar. Eu vou explicar, vou mostrar um pouco de fotos para os irmãos, tal, da atual Araceia na Turquia, mostrar esse gráfico para os irmãos e começar a explicar versículo por versículo os irmãos a partir do versículo 1, tá bom? Jesus do Senhor.